Consta que, notadamente aqui em Barretos, ainda tem muitas mulheres que rejeitam fazer um exame preventivo contra o câncer de mama. Nós estamos terminando o mês Outubro Rosa e esse é o tema do programa Fé e Cidadania desta feita. Vamos fazer um breve intervalo e já vamos iniciar. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322-8080. Nós temos aqui o Dr. Idan, que é mastologista do Hospital de Amor. E hoje, como é final do mês de outubro, doutor, consta que as mulheres daqui da região, principalmente as de Barretos, são um pouco resistentes, né, a fazer o exame preventivo contra o câncer de mama. Agora nós estamos já no final do mês de outubro, o senhor notou que houve alguma diferença ou é apenas um fake news isso? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de poder estar aqui falando de um assunto tão importante que é o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença que afeta o mundo todo, é uma grande doença de impacto na saúde pública mundial. Por ano são esperados cerca de 2 milhões de novos casos em todo o mundo e no Brasil nós esperamos então para o ano de 2018 aproximadamente 60 mil novos casos. Nós dispomos de exames preventivos para a detecção precoce do câncer de mama, que é através da realização do exame de mamografia. Porém, muitas mulheres ainda têm dificuldade para a realização do exame. Muitas dessas mulheres têm medo da realização do exame, muitas mulheres falam que não querem realizar o exame por medo de achar alguma lesão ou até mesmo usam o ditado, não quero procurar, se está quieto, deixa quieto, não quero encontrar nada. Em Barretos nós vivenciamos essa realidade. Nós vemos que a população feminina de Barretos ela não costuma aderir tão bem à realização do exame de mamografia no período recomendado, que nós seguimos a idade de 40 a 49 anos realizar a mamografia anual, de 50 a 69 anos nós recomendamos essa mamografia a cada 2 anos. Se trata então de um preconceito, doutor? A gente acredita que se trata de um medo. Por quê? Porque dói esse exame, ele é desconfortável? É desconfortável. Falar que dói, nós não falamos que dói, a gente fala que gera um desconforto. Por quê? Durante o exame de mamografia, a mama ela tem uma compressão. Existe uma compressão que é necessária para a realização desse exame. O senhor pode comparar essa compressão com aquele que a gente faz para tirar de ver pressão? É um pouco mais forte. Às vezes pode ser um pouco mais forte, dependendo do volume da mama. E por que é necessário isso? Porque quando a gente faz essa compressão da mama, a mama ela fica homogênea no aparelho, ela se espalha de forma homogênea, fica fixa ali nesse aparelho e necessita de uma menor dose de radiação para que consiga visualizar toda a mama. Então é para uma maior segurança da realização do exame. Que tipo de visão que esse aparelho tem? É uma ressonância? É como se fosse um raio-x. Uma ultrassonografia? Não. Não, nós falamos que a mamografia ela é um raio-x da mama. Então ela consegue diferenciar ali nesse raio-x as densidades. O que é a densidade? É o quão denso é cada parte do tecido. A gordura ela tem um tipo de densidade, a glândula mamária tem um outro tipo, os nódulos se apresentam de outra forma. Então, através da densidade do tecido, nós conseguimos distinguir o que é cada coisa. E o resultado do exame ele é impresso como aqueles
aquelas chapas de pulmão, mais ou menos? Isso. Assim, preto e branco, cinza? Sempre claro. desse mesmo tipo. A mama, o exame de mamografia, ele consta de 2 exames. A gente fala 2 incidências. Uma, a compressão é realizada nesse sentido, que nós falamos crânio-caudal, e a outra compressão ela é realizada lateral, comprimindo a mama lateral. Então, cada mama é feito 2 vezes o exame, cada um em sua incidência. E há uma padronização para o laudo, né, que se segue ao Colégio Americano de Radiologia, que nós chamamos BIRADS. E esse BIRADS pode ser de 0 a 6. Cada BIRADS ele necessita de uma intervenção adequada. Então, há uma categorização mundial para um laudo de exame de mamografia, para um exame de imagem da mama. E esse laudo, então, segue a determinados padrões. Voltando ao assunto, então, da resistência. Eu queria saber, principalmente do senhor, se nesse mês de outubro o senhor notou alguma incidência maior assim, de procura. Durante o mês de outubro, a nossa procura é maior. Por quê? Diversas campanhas nacionais, na televisão está sendo constante, as mídias sociais, as webs TVs estão sempre constantes na divulgação do que é o Outubro Rosa, do que é o câncer de mama, a sua prevenção e tudo mais. Então acaba que a mulher está conscientizando cada vez mais sobre a importância da realização dos exames. E isso é muito importante dela ter a consciência disso, da realização do exame. Teve até uma carreta ali em frente ao postão. Teve um evento, o Hospital de Amor realizou um evento no sábado, dia 14, se não me engano, no meados de outubro realizou um evento, e nesse evento, então, foi realizado os exames de mamografia, foi o evento oficial do Hospital de Amor para o câncer de mama. O senhor notou que vieram também pessoas de fora para fazer? Nós atendemos muitas pacientes de fora, né? O hospital ele abraça a população nacional de forma geral. Então acaba que nós atendemos pacientes do país todo, mas acaba que o estado de São Paulo em relação ao câncer de mama representa cerca de 50% de nossos pacientes. No próximo bloco nós vamos saber do Dr. Idan quais são os principais tipos de doenças de mama, questão dos gânglios, né? Isso também é muito importante a gente passar essas informações e aqui está um médico especialista nesses assuntos de câncer de mama, de doenças, etc. Né? Então, um rápido intervalo e nós já vamos continuar. Fique Zen. O seu dia a dia e sua casa merecem qualidade e bom gosto. O lugar certo é a loja Namastê, especializada em artigos indianos, roupas artesanais, cristais, pedras roladas, pêndulos, orgonites, acessórios em prata e bijus, colchas, incensos. Venha para Namastê, Avenida 21, 367, 14 e 16, 33 22 44 62. Doutor Idan, deve existir, logicamente, existem doenças da mama que são benignas, né? E outras que são mais graves e precisam de maiores cuidados. Mas quais são os primeiros sintomas? Porque tem muitos que relatam a questão dos gânglios. Explica isso para nós. Nós, nas patologias, né, nas doenças da mama, nós primeiro focamos na idade. Primeiro, as pacientes jovens, elas apresentam nódulos na mama. Sim, o nódulo é das doenças mais comuns da mama. E que são as pacientes jovens? Abaixo dos 40 anos, abaixo de 35, 40 anos. Essas pacientes, em sua grande maioria, vão apresentar doenças benignas, os nódulos benignos da mama, que são os fibroadenomas, que nós chamamos de fibroadenomas. Em qualquer região da mama? Em qualquer região. Sempre, tanto a doença benigna ou a doença maligna da mama se localiza mais nessa região próxima à axila, que nós chamamos de quadrante superior lateral. Nessa idade, elas já devem fazer esses exames de toque? A mulher é sempre importante ela tocar as mamas para se conhecer, para notar alguma alteração à sua mama, observar se tem algum nódulo, se tem alguma alteração cutânea. Sempre o autoexame ele é uma maneira para a paciente, para a mulher se conhecer, para conhecer a sua mama. Dá para sentir esses nódulos com bastante precisão? Depende do tamanho. Geralmente, a mulher
consegue palpar nódulos maiores que 1 centímetro. Então, depende muito do tamanho do nódulo, depende muito dessa densidade mamária. Ou seja, se a mama da mulher tem muita glândula, isso se tem muita glândula, às vezes pode atrapalhar ela palpar algum nódulo. Então, depende muito. O primeiro sintoma são nos gânglios, próximas à axila? Bom, o gânglio, o que acontece? Quando a mulher ela tem uma lesão maligna da mama, o principal local que essa doença se espalha é para os gânglios da axila. Então, muitas vezes, pacientes com diagnóstico do câncer de mama apresentam um comprometimento das ínguas debaixo do braço. Ou seja, essas ínguas elas são acometidas pela doença da mama. Por isso que podem apresentar um gânglio aumentado debaixo do braço. Então, isso é mais frequente quando nós temos um quadro maligno, um quadro de câncer. Lembrando que o câncer de mama, ele tem a sua maior incidência após os 50 anos de idade. Então, a população que nós temos mais comumente afetada pelo câncer de mama são as mulheres após os 50 anos de idade. Mas a partir dos 40 já se recomenda recomenda a realização do exame de mamografia. Por quê? Existe uma frequência maior, uma incidência maior após os 50 anos, mas dos 40 aos 50 anos também existe uma incidência crescente do câncer de mama. Por isso que após os 40 tem que iniciar então a mamografia. E de imediato já dá para ter um diagnóstico mais preciso. Bom, primeiro, quando a mulher ela realiza o exame de mamografia, esse exame de mamografia ele não é um exame diagnóstico. Ele é um exame que a gente chama de exame de rastreamento. Ele vai definir o que nós devemos prosseguir. Ou essa mulher ela necessita de uma biópsia, ou ela necessita de complementar o exame de mamografia com ultrassom. Então, o primeiro exame de mamografia, ele vai direcionar os próximos passos que devemos fazer. Geralmente, na grande maioria dos casos, as mamografias elas se apresentam como BIRADS 1 ou 2, que são os quadros benignos. Quando nós temos um BIRADS alterado, um BIRADS 4 ou 5, a gente necessita de fazer uma biópsia. Ou seja, tirar um fragmento lá de dentro desse nódulo ou de uma microcalcificação ou algum outro tipo de lesão para que possamos ver o que é essa lesão. Doutor, o tumor, ele é uma inflamação. Bom, no meu entendimento, por isso que eu quero a explicação, né? Se é uma inflamação, a biópsia pode agravar essa inflamação? Não é bem uma inflamação, né? O tumor maligno, a neoplasia maligna ou câncer, ele é um conjunto de alterações celulares a nível do DNA da célula, que essa célula ela ganha independência, ela consegue, vamos dizer assim, se esconder do nosso sistema imune, então ela consegue independência, consegue crescer e consegue ter potencial para espalhar pelo corpo. A biópsia, ela geralmente, no caso do câncer de mama, ela não agrava esse quadro. O que acontece? Muitas vezes pode haver sangramento da biópsia e formar um hematoma, né? Formar uma coleção de sangue ao redor e aí você palpa após a biópsia e está um pouco maior. Então, geralmente é por isso. Ou às vezes pode gerar infecção local após essa biópsia. Não é que ela agrave o quadro do tumor ou do câncer. É porque tem algumas complicações relacionadas à biópsia. É uma picada naquele local. Mas muito pequena. É muito pequeno, é milimétrico. Milimétrico. Muito bem, nós no próximo bloco nós já vamos saber do Dr. Idan os procedimentos, né, os primeiros procedimentos quando se detectam algum problema, mesmo que seja benigno, mas sempre tem, né, algum tratamento a se fazer. O intervalo é rapidíssimo, nós já vamos continuar. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Doutor Idan, assim que se fez a mamografia, com certeza esse resultado já vai para o médico, que a pessoa vai ser atendida e ali já se delineia algum quadro, digamos que seja no primeiro caso, coisas benignas, né? Como é que é essa abordagem com a pessoa? Bom,
Toda vez diante de um laudo de uma mamografia ou de um ultrassom de mamas ou ressonância de mamas, nós mastologistas sabemos, através da classificação desse BIRADS, qual é a chance de um resultado maligno. Então, nós prosseguimos, caso necessário, para a realização de uma biópsia. Diante de um resultado dessa biópsia benigno, algumas vezes nós podemos só acompanhar esse nódulo, né, fazendo exames semestrais, ou algumas vezes tem a necessidade de fazer a ressecção dessa lesão. Diante de um resultado maligno, a mulher ela deve ser, então, estar sendo avaliada pelo médico mastologista, que é o especialista da mama. Mas voltando um pouquinho no caso dos benignos, dos problemas, né, benignos, me falta a terminologia correta, né? Mas não vai precisar de cirurgia, de tratamento, nem sempre, não. Químio, não. O benigno, né? Existe medicação para isso? Na verdade, as alterações benignas da mama, elas estão relacionadas à fase menstrual, à fase reprodutiva da mulher. Nós temos uns tipos de lesões mais comuns daquelas que estão na fase reprodutiva, nós temos lesões mais comuns daquelas que estão na fase pré-menopausa e lesões benignas mais comuns da pós-menopausa. Então, isso está muito relacionado à fase reprodutiva da mulher e a grande maioria das lesões benignas da mama não tem o que fazer. Né? Não existe um tratamento específico. Quando é necessário um tratamento, a cirurgia é o único tratamento. Não tem um remédio específico a ser feito diante de uma lesão benigna. Quando então que já se precisa de cirurgia? Geralmente quando nós temos nódulos benignos grandes, maiores que 2, 3 centímetros. Aí nós indicamos... São benignos e precisam da cirurgia. Mas precisam ser não tem outra forma. Não. Depende muito da idade, depende muito da classificação dele na mamografia, no ultrassom, mas nós tentamos o máximo ser conservadores, né? Quanto menos intervenção cirúrgica, melhor é para o paciente. Mesmo nesses casos benignos, a mulher ela já vai estar sentindo incômodos, dores, alguma coisa assim? Às vezes não, depende muito do tamanho da mama da mulher. Ou, como eu disse, depende muito da quantidade de glândula que ela tem. Às vezes ela não sente nada, então assim, não é porque está grande que sente, não tem essa relação. Mais comumente, quando um nódulo está grande, a paciente sente, mas é muito relativo ao tamanho da mama. Agora, uma situação complicada, então, aí continuando o mesmo assunto, deve ser como que o mastologista ele vai dizer para a mulher quando o caso já é mais grave. O tratamento do câncer de mama cada vez mais está sendo multidisciplinar. Nós envolvemos, então, o radiologista especialista na mama, o médico patologista para examinar as biópsias, o médico mastologista, o oncologista, o médico radioterapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, médico nuclear. Então, é um conjunto de especialidades para oferecer para o paciente um melhor, para que assim nós tenhamos um melhor resultado oncológico. E esse tratamento evoluiu muito durante os anos. Nós partimos de uma era onde todas as pacientes eram submetidas à mastectomia, ou seja, a retirada total da mama com a retirada de todas as ínguas debaixo do braço, da axila, e nós evoluímos em pouco intervalo de tempo para uma cirurgia conservadora. O que é a cirurgia conservadora? É a realização da quadrantectomia, que nada mais é do que a retirada de uma parte da mama, só daquela parte da mama que está envolvida pelo tumor. Lógico que nós temos as indicações e contraindicações dessa cirurgia. É muito relacionada ao tamanho do tumor e ao tamanho da mama da paciente. Então, essa relação ela é muito importante para a definição da cirurgia, né? Nós, cada vez mais, nós temos a tendência da realização da cirurgia conservadora, porque os estudos ao longo dos anos nos mostraram que nós temos uma mesma segurança oncológica daquelas pacientes que submetem a retirada total da mama comparadas àquelas que retiram só o quadrante da mama. Então, e quanto mais conservador esse tratamento, melhor é para a paciente. Mas o susto sempre acontece. Com certeza. Né? E no Hospital de Amor tem também a questão de um setor de psicologia para ajudar esses pacientes? Sim, nós temos o suporte dos nossos psicólogos que estão no momento do diagnóstico, que nós damos o diagnóstico ao paciente e nesse acompanhamento durante todo o tratamento. Em alguns casos, nós temos também necessidade de avaliação de psiquiatras que também está dando o nosso suporte para nós. Temos mais ainda algumas questões
que nós vamos pedir esclarecimentos para o Dr. Idan, aproveitar essa boa oportunidade em que ele está aqui, porque o outubro está terminando, mas não é só nesse mês que se deve fazer essa prevenção. Mais um pequeno intervalo e já vamos continuar. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Deixe sua casa do jeito que sempre sonhou. Móveis planejados, soluções personalizadas para o tamanho do seu espaço. Projetos 3D residencial e comercial. Orçamento sem compromisso. Móveis Carajás, Avenida 25, esquina Rua 22. Telefone 3322 4379. Doutor Idan, às vezes acontecem inchaços de um dos braços, do lado que se fez o procedimento. O que causa isso? Bom, o inchaço do braço, que nós chamamos em termos científicos de linfedema, acontece quando nós fazemos a cirurgia axilar. A cirurgia axilar nada mais é do que avaliar se temos um comprometimento de ínguas ou não. Pode ser feito através de todo o esvaziamento da axila, retirada de todas as ínguas, ou a gente retira só uma, que nós chamamos de linfonodo sentinela. O linfedema, esse inchaço do braço, ele é muito mais comum quando se realiza a linfadenectomia, a retirada de todas as ínguas da axila. Ocorre das pacientes que fizeram o esvaziamento axilar, ocorre em torno de 20 a 25% dessas pacientes têm esse risco. É reversível? Depende da fase que nós estamos tendo esse linfedema. Nós temos fases que esse linfedema já está muito evoluído, que ele não se torna reversível. Por quê? Porque as ínguas, elas são para filtrar o conteúdo linfático. Quando nós tiramos ela ali da axila, ela fica, vamos dizer assim, parada no braço e podendo inchar. Então, por isso que algumas pacientes têm o braço inchado. Doutor, nesses casos de câncer de mama, é difícil precisar as causas, mas existe também a questão da hereditariedade? Existe. O câncer de mama, existem vários fatores associados que aumentam o risco do desenvolvimento da doença. Cerca de 85% dos casos, nós falamos que são casos esporádicos, relacionados a diversos fatores que juntos levam ao aumento do risco. Agora, 15% dos casos, nós estamos com fatores genéticos associados. Por quê? Por mutação de algum gene específico, alguns genes que levam a uma predisposição maior do câncer de mama. Então, existe sim o que nós chamamos de câncer relacionado à genética ou câncer hereditário, são duas comparações, genético e hereditário, são dois tipos, genético e hereditário. Existe, mas ele não é tão comum, representando cerca de 15%. Doutor, e o mês está terminando, mas com certeza agora o senhor nos passa esclarecimentos para que as mulheres, que horário, onde, de que dia que se pode fazer esses exames preventivos lá no Hospital de Amor. Bom, a luta contra o câncer de mama, ela não deve ficar parada só no Outubro Rosa. Todos os meses, durante o ano todo, nós temos que ter constante preocupação quanto ao diagnóstico precoce do câncer de mama. E o único meio para esse diagnóstico precoce é através da realização do exame de mamografia. Nós, do Hospital de Amor, vamos estar sempre de braços abertos para a realização do exame de mamografia daquelas pacientes que se encontram na faixa etária para a realização do rastreamento. Nós temos de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, para a realização do exame de mamografia. Temos também para aquelas mulheres que trabalham durante o dia ou por algum motivo não podem ir durante o dia, nós temos o período noturno, que funciona às quartas-feiras até às 20 horas. Então, mulher, venha, realize seu exame, não tenha desculpa, não tenha medo. Não fique nessa, não estou sentindo nada, não tenho o que procurar. Se cuide. A mulher que se cuida, a mulher que se ama, que ama a sua família, ela se preocupa consigo. E
O câncer de mama tem que ser uma preocupação. E para o câncer de mama, além de mudança do estilo de vida, de hábitos saudáveis, lógico que para qualquer tipo de doença, isso para nós é benéfico. A maioria dos casos pode até ter. Pode sim. A mudança cura, né? do hábito de vida é muito importante. A Organização Mundial da Saúde fala que um hábito de vida saudável diminui em cerca de 30% o risco do câncer de mama. Mas nós temos como prevenção secundária o exame de mamografia, que é muito importante. Então, mulher, tenha consciência. Seja consciente da importância da mamografia para a sua vida. Não tenha medo. Venha, estamos te esperando, de braços abertos. Tem fila de espera? Não. E quanto tempo também dura um exame? O exame geralmente dura cerca de 8 a 10 minutos. Ela pode ir num dia, no mesmo dia? Já fazer a mamografia. É pronto atendimento? Nós temos agendas abertas todos os dias para a realização do exame. Precisa inscrição antecipada? Não. Geralmente ela levando os documentos necessários já consegue no mesmo dia. No Hospital de Amor, lá no pavilhão da Ivete Sangalo. Muito bem, nossos agradecimentos ao Dr. Idan. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É assim o programa Web TV Lombardes com o programa Fé e Cidadania. Até mais.